Faxineira escuta o plano mortal da fisioterapeuta em mansão de bilionário, e o que ela faz muda tudo. Seus olhos não acreditam no que vem quando escuta os gritos de dor de um menino em cadeira de rodas. O que acontece a seguir revela uma conspiração cruel e uma batalha por justiça que vai tocar seu coração. Antes de continuar com esta emocionante história, gostaria de pedir para você dar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não se esqueça também de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O ar-condicionado soprava com força constante, mantendo a temperatura em exatos 22 graus dentro da imponente mansão no Jardim Europa, enquanto lá fora, o sol de São Paulo castigava com seus 35 graus impiedosos. Vitória Aparecida. Bueno ainda sentia o suor escorrendo por suas costas, sob o uniforme cinza, lembrança do longo trajeto que fizera de Campinas até ali. Era seu primeiro dia como faxineira naquela casa de 3 andares que mais parecia um museu de tão silenciosa. Os saltos agulha ecoaram pelo corredor de mármore bem antes de a dona deles aparecer. Vitória passou o pano com mais vigor sobre o aparador de mogno, fingindo não perceber a presença que se aproximava. Você deve ser a nova. Contratada para substituir a incompetente da Josefa. A voz cortante não formulou uma pergunta, mas uma constatação. Vitória se virou e viu uma mulher elegante de meia-idade, cabelos perfeitamente alinhados em um coque severo, vestindo um tailleur impecável que certamente custava mais que seu salário de 3 meses. Sim, senhora, sou Vitória, respondeu com a cabeça levemente baixa, como aprendera a fazer em suas experiências anteriores. Doutora Renata Tanaka. Sou a fisioterapeuta do Gabriel, ela disse, estendendo uma mão com unhas perfeitamente feitas em vermelho sangue. O quarto dele é área restrita. Você só entra para limpar quando eu autorizar. Entendido? Vitória assentiu, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Havia algo no olhar daquela mulher que a incomodava profundamente, uma frieza calculista que ela já vira antes em pessoas que tratavam os outros como meros objetos. O menino tem necessidades especiais, continuou a doutora, ajustando a pasta de couro italiana debaixo do braço. Estou desenvolvendo um tratamento inovador que vai curá-lo. O pai paga muito bem para que nada interfira no processo. Nada. A ameaça velada não passou despercebida. Vitória apenas concordou com um sim, doutora, enquanto observava a mulher se afastar com passos decididos pelo corredor. Só então percebeu que havia prendido a respiração. Conceição, a governanta que trabalhava há mais de 20 anos para a família, apareceu vinda da cozinha e tocou seu ombro com gentileza. Não se preocupe com ela, menina. A doutora Tanaka trata todo mundo assim. O que aconteceu com o menino? Vitória perguntou, sua intuição maternal já em alerta máximo. O rosto de Conceição se contraiu em uma expressão de tristeza. Um acidente de carro, há 2 anos. A mãe dele, Dona Helena, faleceu na hora. O pequeno Gabriel estava no banco de trás e viu tudo. Desde então não consegue mais andar. É como se as pernas tivessem esquecido como funcionar. Vitória sentiu seu coração apertar. Com seus 28 anos, sempre tivera uma conexão especial com crianças. Na comunidade onde crescera em Campinas, era conhecida como a tia das histórias, sempre rodeada de pequenos que buscavam seu colo e suas palavras de conforto. E o pai? Como ele lida com isso? Senhor Maurício raramente está em casa. Construiu um império, mas perdeu a alma quando a esposa se foi. Mal consegue olhar para o próprio filho sem que os olhos se encham d'água. Contrata os melhores especialistas, gasta fortunas, mas não consegue dar o que o menino realmente precisa, que é amor, menina, simplesmente amor. A conversa foi interrompida pelo som estridente da campainha do interfone. Conceição olhou para o relógio antigo na parede. É o senhor Maurício chegando. Ele raramente vem em casa nesse horário. Vá terminar a limpeza da sala de estar. É melhor que ele não a veja conversando logo no primeiro dia. Vitória obedeceu, mas enquanto polia a mesa de centro, não pôde deixar de observar o homem que entrou no hall. Alto, de porte atlético,
Maurício Henrique Cavalcante parecia carregar o peso do mundo em seus ombros largos. Apesar dos cabelos prematuramente grisalhos nas têmporas, seu rosto conservava traços bonitos, que agora estavam marcados por olheiras profundas e uma expressão constante de preocupação. Ele passou sem notar sua presença, subindo rapidamente a escadaria de mármore italiano. Vitória voltou à sua tarefa, mas algo dentro dela já estava em alerta. Anos cuidando de crianças na periferia, haviam lhe dado um sexto sentido para identificar sofrimento infantil, mesmo quando disfarçado por aparências de normalidade ou riqueza. O grito chegou aos seus ouvidos como uma flecha, atravessando as paredes grossas e as portas fechadas. Um grito de dor pura, infantil, visceral. Sem pensar duas vezes, Vitória largou o pano de limpeza e seguiu o som angustiante. Subiu as escadas silenciosamente, seus sapatos de sola de borracha não fazendo qualquer ruído contra o mármore polido. O corredor do segundo andar estava vazio, mas outro grito, mais abafado desta vez, indicou a direção a seguir. Uma porta de carvalho entalhado estava entreaberta ao final do corredor. Vitória se aproximou com cautela, seu coração batendo descompassado. Pela fresta, viu uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Um menino de aproximadamente 8 anos, pequeno para sua idade, estava deitado sobre uma maca alta. Seu rosto contorcido em dor enquanto a doutora Tanaka forçava suas pernas em posições que pareciam completamente antinaturais. Ao lado, Maurício observava com uma expressão de impotência e dor, como se cada grito do filho fosse uma faca em seu próprio peito. "Por favor, doutora, dói muito", implorava a criança com voz entrecortada por soluços. "A dor é parte do processo de cura, Gabriel", respondeu friamente a fisioterapeuta, sem diminuir a pressão sobre o membro frágil. "Seu pai paga muito caro para que eu faça o melhor tratamento. Você quer melhorar, não quer? Tem certeza que isso é necessário, doutora?" A voz de Maurício soava incerta, quase suplicante. "Senhor Cavalcante, com todo respeito, eu tenho 3 especializações internacionais em reabilitação neuromotora. O senhor entende de construir prédios, eu entendo de reconstruir pessoas. Se interferir no meu método, só vai prolongar o sofrimento dele." Nesse momento, como se sentisse a presença de Vitória, Gabriel virou o rosto em direção à porta. Seus olhos, grandes e escuros, encontraram os dela. Foi uma conexão instantânea, um pedido silencioso de socorro que atravessou a distância entre eles como um raio. Sem poder conter-se mais, Vitória empurrou a porta e entrou. "O que está acontecendo aqui?" As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. 3 pares de olhos se voltaram para ela, em diferentes estados de surpresa. "Quem é você e o que faz aqui?" A doutora Tanaka foi a primeira a recuperar a compostura, sua voz carregada de autoridade e indignação. "Sou a nova faxineira e ouvi gritos de dor", respondeu Vitória, sustentando o olhar da médica sem pestanejar. "Isso não parece um tratamento, parece tortura. Como se atreve?" A fisioterapeuta largou a perna de Gabriel, que caiu inerte sobre a maca. "Senhor Cavalcante, essa funcionária está interferindo no tratamento do seu filho. Exijo que ela seja demitida imediatamente." Maurício parecia atordoado, dividido entre a autoridade da especialista e o choque da interrupção. Seus olhos iam da fisioterapeuta furiosa para a faxineira determinada, e então para seu filho, que agora olhava para Vitória com uma expressão que ele não via há muito tempo: esperança. "Senhor", Vitória se dirigiu diretamente a Maurício, sentindo que precisava alcançá-lo antes que a médica retomasse o controle da situação. "Trabalhei anos com crianças. Sei reconhecer quando estão sendo ajudadas e quando estão sendo machucadas. Seu filho está sofrendo. Você não tem qualificação para fazer esse julgamento", interrompeu a doutora Tanaka. "Onde está seu diploma? Em qual universidade estudou? É apenas uma faxineira intrometida." Vitória sentiu o golpe das palavras, mas não recuou. Algo dentro dela, aquela mesma força que a fizera defender crianças abandonadas na comunidade onde crescera, a impelia a continuar. "Não preciso de diploma para reconhecer o sofrimento, doutora. E não preciso de autorização para me importar." Foi nesse momento que Gabriel, reunindo coragem que nem ele sabia que tinha, falou com voz trêmula: "Pai,
Faz doer muito, sempre, e não está adiantando nada. O rosto de Maurício empalideceu. Era a primeira vez em meses que o filho se dirigia diretamente a ele, quebrando o muro de silêncio que havia se erguido entre eles desde o acidente. A doutora Tanaka percebeu que estava perdendo o controle da situação. Com movimentos calculados, começou a guardar seus instrumentos na maleta cara. Senhor Cavalcante, não posso trabalhar nestas condições. Sua empregada claramente não entende a complexidade do caso do Gabriel e está prejudicando anos de progresso. Se ela permanecer, eu me retiro do caso. Vitória observou a estratégia da fisioterapeuta com clareza. Era um ultimato. Ou ela ou a médica renomada. Não tinha dúvidas sobre quem Maurício escolheria. Afinal, o que era uma faxineira recém-contratada contra uma especialista com diplomas internacionais? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Vitória já podia sentir o gosto amargo da injustiça, algo que conhecia bem demais em sua vida. Mais um emprego perdido, mais uma volta para Campinas de mãos vazias, para sua mãe doente que dependia dos remédios que o salário deste trabalho compraria. Doutora, a voz de Maurício finalmente quebrou o silêncio, surpreendentemente firme. Agradeço seus serviços até o momento, mas talvez seja hora de considerar outras abordagens. A fisioterapeuta congelou, a maleta a meio caminho de ser fechada. Está me dispensando por causa de uma faxineira? Sua voz estava incrédula. Estou dando ouvidos ao meu filho pela primeira vez em muito tempo, respondeu ele, olhando para Gabriel com uma nova determinação. Podemos conversar sobre os termos da rescisão contratual em meu escritório. A fúria nos olhos da doutora Tanaka, quando passou por Vitória em direção à porta, era palpável. Vai se arrepender disso, sussurrou de modo que só a faxineira pudesse ouvir. Não sabe com quem está mexendo. Quando a porta se fechou atrás da médica, um novo silêncio tomou conta do quarto. Não mais carregado de tensão, mas de possibilidades. Gabriel olhava para Vitória como se ela fosse uma aparição mágica, enquanto Maurício parecia estar vendo a faxineira de verdade pela primeira vez. Obrigado, disse o menino simplesmente, uma única lágrima escorrendo por seu rosto pálido. Vitória se aproximou da maca e, seguindo seu instinto, estendeu a mão para secar aquela lágrima solitária. Vai ficar tudo bem agora, prometeu, mesmo sem saber como cumpriria tal promessa. O que ela não sabia é que havia acabado de dar o primeiro passo em uma jornada que mudaria não apenas a vida daquele menino e seu pai, mas também a sua própria, de maneiras que nem em seus sonhos mais ousados poderia imaginar. Aquela noite, sozinha no quarto de empregada no último andar da mansão, Vitória não conseguia dormir. Revirava-se na cama estreita, repassando os eventos do dia. Havia confrontado uma médica renomada e, surpreendentemente, mantido seu emprego. Mas a ameaça da doutora Tanaka ecoava em sua mente. Vai se arrepender disso. Não sabe com quem está mexendo. Suspirando, levantou-se e foi até a pequena janela. Dali podia ver o jardim meticulosamente cuidado, iluminado por luzes estrategicamente posicionadas. Tão diferente do quintal de terra batida, da casa simples em Campinas, onde crescera e onde sua mãe ainda vivia. Pegou o celular e, apesar do horário tardio, discou o número familiar. Dona Cida atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta, mas alerta. Aconteceu alguma coisa, filha? Não, mãe. Só queria saber como a senhora está. Tá tudo bem. Só a diabetes que não dá trégua. Tomei o remédio que você deixou, mas está acabando. Vitória sentiu o peso da responsabilidade apertar seu peito. Vou mandar dinheiro para a senhora comprar mais assim que receber, tá bom? Como está se sentindo? Melhor, filha. Não se preocupe. Me conta como foi seu primeiro dia nesse emprego chique em São Paulo. Por alguns minutos, Vitória narrou os acontecimentos, omitindo a parte da confrontação com a médica para não preocupar a mãe. Falou sobre a mansão enorme, os móveis caríssimos, o menino na cadeira de rodas. Esse menino precisa de você, minha filha, disse Dona Cida com aquela intuição que sempre surpreendia Vitória. Você tem esse dom. Desde pequena consegue enxergar a dor dos outros como ninguém. Mãe, sou só a faxineira. Por enquanto, respondeu a senhora com um tom misterioso. Deus não coloca a gente nos lugares por acaso. Após se despedir,
Vitória voltou para a cama, as palavras da mãe ressoando em sua mente. Mal sabia ela que naquele mesmo momento, no andar de baixo, Maurício Cavalcanti também estava acordado, sentado na beira da cama do filho, observando-o dormir tranquilamente pela primeira vez em semanas. A manhã seguinte trouxe uma rotina aparentemente normal. Vitória começou seus afazeres pela sala de estar, passando depois para a cozinha, onde encontrou Conceição preparando o café da manhã. Ouvi dizer que você enfrentou a doutora Tanaka ontem, comentou a governanta, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Nunca vi ninguém fazer isso antes. Não devia ter me metido, respondeu Vitória, ajudando a organizar as xícaras de porcelana inglesa na bandeja. Não sei o que deu em mim. Eu sei. Conceição colocou a mão sobre a dela. Foi humanidade. Algo que faltava nesta casa há muito tempo. O som de rodas sobre o piso de madeira interrompeu a conversa. Gabriel apareceu na porta da cozinha em sua cadeira de rodas, manobrando-a com habilidade. Bom dia, disse ele timidamente, os olhos grandes fixos em Vitória. Bom dia, querido, respondeu ela automaticamente, surpresa ao vê-lo ali. Quer tomar café? Ele assentiu, um pequeno sorriso. O primeiro em meses, Vitória descobriria depois, surgindo em seu rosto pálido. Posso comer na cozinha com vocês? Papai já saiu para trabalhar. Conceição pareceu espantada. Mas, menino, você sempre toma café no quarto. Hoje quero mudar, ele respondeu com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Vitória sentiu uma onda de ternura ao perceber que ele havia buscado sua presença. Puxou uma cadeira para dar lugar à cadeira de rodas junto à mesa da copa. O que você gosta de comer no café da manhã, Gabriel? Não sei, ele respondeu com sinceridade desconcertante. A doutora sempre decidia o que eu podia comer. Dizia que era parte do tratamento. As duas mulheres trocaram olhares. Vitória, seguindo seu instinto, foi até a geladeira. Que tal experimentarmos algumas coisas diferentes hoje? Podemos fazer panquecas. Você já comeu panquecas? Os olhos do menino se arregalaram. Não posso comer açúcar. A doutora disse... A doutora não está mais aqui, interrompeu Vitória suavemente. E um pouco de açúcar de vez em quando não faz mal a ninguém. O que acha de me ajudar a preparar? Para surpresa de Conceição, Gabriel aceitou imediatamente. Logo estava com as mangas arregaçadas, misturando a massa sob a supervisão de Vitória, que o guiava com paciência e palavras de incentivo. O som da sua risada, algo que não se ouvia naquela casa há tanto tempo, ecoou pelas paredes da cozinha como música. Foi assim que Maurício os encontrou quando voltou inesperadamente para buscar documentos que havia esquecido. Parou na porta da cozinha, atordoado com a cena. Seu filho rindo com farinha no rosto, enquanto a nova faxineira o ajudava a virar uma panqueca no ar. Pai, exclamou Gabriel ao notá-lo. Olha o que estou fazendo. Vitória me ensinou. Maurício não conseguiu responder imediatamente. Havia tanto tempo que não via aquela expressão de alegria genuína no rosto do filho que ficou momentaneamente sem palavras. Desculpe, senhor. Cavalcanti, apressou-se Vitória, temendo ter ultrapassado algum limite. Gabriel apareceu na cozinha e... Não, por favor, ele a interrompeu, a voz embargada pela emoção. Não peça desculpas por isso. Seus olhos encontraram os dela, transbordando de uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Nunca. O momento foi interrompido pelo telefone. Conceição atendeu e, após uma breve conversa, voltou-se para Maurício com expressão preocupada. É da escola do Gabriel, senhor. A diretora quer falar com o senhor urgentemente. Enquanto Maurício pegava o telefone, Vitória ajudou Gabriel a limpar as mãos. O menino estava visivelmente ansioso. O que foi, querido? Perguntou ela, notando seu desconforto. A diretora deve estar ligando porque faltei nos últimos dias, ele explicou em voz baixa. A doutora disse que eu não podia ir à escola porque atrapalhava o tratamento. A indignação cresceu dentro de Vitória. Isolar uma criança de seus amigos e do ambiente escolar? Que tipo de tratamento era esse? Maurício retornou à cozinha com expressão grave. A diretora está preocupada com suas faltas, Gabriel. Diz que você já perdeu quase um mês de aula este semestre. A doutora Tanaka disse que era melhor assim, murmurou o menino de cabeça baixa. Bem,
A doutora Tanaka não está mais responsável pelo seu tratamento, declarou Maurício com firmeza surpreendente. Você volta para a escola amanhã. Os olhos de Gabriel se iluminaram, mas logo a sombra do medo os escureceu. Mas, pai, as outras crianças, elas olham para mim diferente desde o acidente e se rirem da minha cadeira. Foi Vitória quem respondeu, agachando-se para ficar na altura dos olhos dele. Sabe, Gabriel, quando eu era pequena, muito mais nova que você, também tinha medo do que os outros iam pensar de mim. Sabe o que minha mãe me disse? Ele negou com a cabeça, pendendo de cada palavra. Ela disse que somos mais fortes que nossos medos e que cada vez que enfrentamos um medo, ele fica menor e nós ficamos maiores. O menino absorveu as palavras, processando-as lentamente. Você vai comigo amanhã? Perguntou finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Vitória olhou para Maurício, incerta. Não cabia a ela tomar essa decisão. Para sua surpresa, ele assentiu imediatamente. Acho que é uma ótima ideia, disse ele. Na verdade, Vitória, se você aceitar, gostaria de propor uma mudança em suas funções aqui. Em vez de faxineira, gostaria que fosse a acompanhante de Gabriel, pelo menos até encontrarmos um novo terapeuta. A proposta a pegou completamente desprevenida. Mas eu não tenho formação para isso, senhor. Tem algo mais importante, respondeu ele, olhando para o filho que ainda sorria com farinha no rosto. Tenha confiança dele. E a minha também. Naquela tarde, enquanto ajudava Gabriel com os exercícios básicos que aprendera anos atrás trabalhando com crianças na comunidade, Vitória não podia deixar de pensar em como a vida dava voltas. Há menos de 48 horas estava no ônibus de Campinas para São Paulo, preocupada se conseguiria manter mais este emprego para comprar os remédios da mãe. Agora estava recebendo o dobro do salário combinado inicialmente, em um cargo que nunca imaginara ocupar. O que ela não sabia é que a doutora Renata Tanaka, em seu apartamento de cobertura em Higienópolis, digitava furiosamente em seu laptop, preparando um e-mail detalhado para seus contatos na imprensa médica e social. O assunto: charlatanismo e risco à criança na mansão Cavalcante. A vingança estava apenas começando. Às 7h15 da manhã seguinte, o Porsche Cayenne preto de Maurício Cavalcante estacionava diante da escola particular no bairro dos Jardins. No banco traseiro, Gabriel segurava firmemente a mão de Vitória, o uniforme impecável contrastando com seu rosto tenso. E se eles perguntarem sobre o acidente? Sussurrou o menino, o medo evidente em seus olhos. Você só responde o que se sentir confortável. Vitória apertou sua mão com gentileza. Lembra do que conversamos? Você está no controle, não os outros. Gabriel assentiu, reunindo coragem. Quando Maurício abriu a porta e começou a preparar a cadeira de rodas, vários alunos passando pela calçada pararam para olhar. Vitória percebeu o desconforto do menino com a atenção indesejada. O que acha de fazermos uma entrada triunfal? Propôs ela, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Vamos mostrar para eles que cadeira de rodas não é limitação. Algo nos olhos de Vitória, aquela mistura de determinação e afeto incondicional, deu a Gabriel a confiança que precisava. Quando Maurício o ajudou a se acomodar na cadeira, em vez de encolher-se como costumava fazer, ele se endireitou, ajustou a postura como Vitória havia ensinado e até ensaiou um pequeno sorriso. Pronto? Perguntou Vitória, posicionando-se ao lado da cadeira. Pronto, respondeu o menino com uma firmeza que surpreendeu seu pai. O caminho até a entrada da escola pareceu interminável. Olhares curiosos, alguns compassivos, outros desconfortáveis, seguiam cada movimento da cadeira de rodas. Vitória manteve-se ao lado de Gabriel, seu corpo funcionando como um escudo contra a curiosidade invasiva dos outros. Na entrada, a diretora os aguardava com um sorriso profissional e uma preocupação evidente nos olhos. Gabriel, que bom tê-lo de volta, disse ela, inclinando-se levemente. Sentimos sua falta. Obrigado, diretora Marta, respondeu ele educadamente, as aulas de etiqueta que recebera desde pequeno emergindo automaticamente. Esta é Vitória, apresentou Maurício. Ela será a acompanhante de Gabriel a partir de hoje. Espero que não haja problemas. A diretora hesitou momentaneamente,
seus olhos avaliando Vitória de cima a baixo. O vestido simples, mas limpo, os cabelos presos em um coque modesto, as mãos que, apesar do hidratante caro que Conceição lhe emprestara, ainda mostravam sinais de anos de trabalho árduo. Normalmente exigimos profissionais com formação específica para acompanhamento de alunos com necessidades especiais, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Gabriel não tem necessidades especiais, diretora, interrompeu Vitória com gentileza, mas firmeza. Ele tem necessidades temporárias de acessibilidade e garanto que estou mais que qualificada para assisti-lo. Algo na segurança com que Vitória falou, ou talvez o fato de que o filho do maior doador da escola estava visivelmente confortável com ela, fez a diretora recuar. Claro, claro. Bem-vindos de volta, então. Gabriel surpreendeu a todos guiando sozinho sua cadeira pelos corredores da escola, seguindo Vitória, que caminhava ligeiramente à frente, abrindo caminho. Quando chegaram à sala de aula, um silêncio constrangedor caiu sobre as crianças que já estavam em seus lugares. Foi nesse momento crítico que Vitória viu o verdadeiro Gabriel emergir. Aquele menino corajoso que estava soterrado sob camadas de trauma e tratamentos equivocados. "Oi, pessoal", disse ele, manobrando habilmente a cadeira até seu lugar adaptado na primeira fileira. "Desculpem a ausência, estava treinando para as Paralimpíadas." A piada, inesperada e autodepreciativa, quebrou o gelo instantaneamente. Algumas crianças riram, outras sorriram aliviadas, e o burburinho normal de uma sala de aula retornou. Vitória, posicionando-se discretamente no fundo da sala, sentiu seu coração se expandir de orgulho. No intervalo, enquanto observava Gabriel interagindo timidamente com alguns colegas no pátio adaptado, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Maurício. "Como estão as coisas?" A preocupação genuína a tocou. Digitou rapidamente. "Muito bem, Gabriel está se saindo melhor do que esperávamos." A resposta veio quase imediatamente. "Graças a você." Aquelas duas palavras simples causaram uma onda de calor que subiu pelo seu peito até o rosto. Vitória tentou ignorar a sensação, lembrando a si mesma da realidade. Ela era apenas uma funcionária. Ele era o patrão bilionário. Mundos diferentes que só se cruzavam por circunstâncias extraordinárias. No fim do dia escolar, Gabriel estava exausto, mas visivelmente satisfeito. No carro, contou animadamente sobre como a professora havia elogiado sua redação, como alguns colegas o haviam incluído no planejamento de um trabalho em grupo e, o mais importante, como ninguém havia feito perguntas incômodas sobre o acidente ou sua condição. Foi o melhor dia desde... Ele parou, a sombra da memória do acidente brevemente escurecendo seus olhos. "Foi um ótimo dia", concluiu. Ao chegarem em casa, encontraram um homem de terno aguardando na sala de estar. Maurício, que havia saído mais cedo do escritório para buscar o filho, pareceu surpreso. "Dr. Mendes, não esperava vê-lo hoje." O homem, um senhor de aproximadamente 60 anos com cabelos grisalhos e expressão severa, levantou-se. "Liguei mais cedo, mas sua secretária disse que estaria ocupado. O assunto é urgente." Maurício fez as apresentações rapidamente. Dr. Ricardo Mendes era o advogado da família há décadas. Vitória percebeu imediatamente a tensão no ar e se ofereceu para levar Gabriel para lanchar na cozinha, dando aos homens privacidade. "O que houve, Ricardo?" perguntou Maurício assim que ficaram sozinhos. "Parecem más notícias." O advogado abriu sua pasta e retirou algumas folhas impressas. "A doutora Tanaka está ameaçando processar você por rescisão injusta de contrato, mas isso é apenas o começo." Ele estendeu os papéis. "Ela já fez circular estas acusações em grupos médicos fechados. Logo chegarão à imprensa." Maurício leu rapidamente, seu rosto empalidecendo. "Isso é absurdo. Ela está me acusando de negligência médica com meu próprio filho, de colocar Gabriel em risco ao dispensar seus serviços." "E há mais", continuou o advogado, apontando para outro parágrafo. "Ela alega que você substituiu o tratamento médico especializado por, como ela coloca aqui, cuidados amadores de uma faxineira sem qualquer qualificação profissional." Maurício passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que estava se tornando habitual. "Ela não pode fazer isso.
Está distorcendo completamente os fatos. Pode e está fazendo, respondeu o advogado com a franqueza de quem conhecia o cliente há tempo suficiente para não dourar a pílula. Ela é bem conectada, Maurício. Tem amigos na imprensa, na comunidade médica. Se isso vazar para o público, sua imagem e a da empresa podem sofrer danos significativos. E o que sugere? Dr. Mendes hesitou, claramente desconfortável com o que precisava dizer. Do ponto de vista puramente legal, o caminho mais seguro seria recontratá-la, pelo menos temporariamente, até encontrarmos outro especialista com credenciais impecáveis. E quanto à faxineira? Vitória, corrigiu Maurício firmemente. Seu nome é Vitória. Sim, quanto a ela, seria prudente retorná-la às suas funções originais ou talvez até mesmo, considerando as circunstâncias, demiti-la, Maurício completou incrédulo, depois de tudo que ela fez por Gabriel, depois de ser a única pessoa que realmente se importou com o bem-estar dele além dos diplomas e do dinheiro? O advogado suspirou. Estou apenas apresentando as opções mais seguras, Maurício. A decisão é sua, claro. Mas precisamos agir rápido, antes que isso se torne um escândalo público. Na cozinha, alheia à tempestade que se formava, Vitória ajudava Gabriel com seu lanche enquanto ele contava animadamente a Conceição sobre seu dia na escola. A governanta observava maravilhada. Era como se o menino calado e deprimido dos últimos 2 anos tivesse sido substituído por esta versão vibrante e falante. O som de passos aproximando-se fez os 3 se virarem para a porta. Maurício entrou, sua expressão uma máscara cuidadosamente composta para esconder a preocupação. Gabriel, que tal mostrar para a Vitória aquela coleção de conchas marinhas no seu quarto? Tenho certeza que ela vai adorar. O menino percebeu imediatamente que o pai queria conversar a sós com Conceição. Mas, para surpresa de todos, não protestou como costumava fazer. Em vez disso, olhou para Vitória com entusiasmo. Você vai gostar mesmo. Tenho mais de 50 tipos diferentes. Vamos? Depois que os 2 saíram, Maurício desabou em uma cadeira da copa, o peso das preocupações finalmente visível em seu rosto. O que houve, patrão? Perguntou Conceição, servindo-lhe uma xícara de café forte, como sabia que ele gostava nos momentos de estresse. A doutora Tanaka está planejando uma vingança, respondeu ele, esfregando as têmporas. Quer me acusar de negligência por tê-la dispensado, e está mirando em Vitória também. Conceição fez o sinal da cruz. Santa Mãe de Deus! Aquela mulher não tem limites. O Dr. Mendes acha que devo ceder, recontratar a médica e afastar Vitória. A governanta soltou um som de indignação. E o senhor vai fazer isso? Depois de ver como seu filho melhorou em apenas 2 dias com ela? Maurício bebericou o café, seus olhos fixos na janela que dava para o jardim. Não sei, Conceição. Se isso se tornar público, não afetará apenas a mim. A empresa, os funcionários, os projetos em andamento, tudo pode sofrer. E Gabriel, ele sofrerá de novo nas mãos daquela mulher. A dor nos olhos de Maurício era palpável. Acha que não pensei nisso? Estou entre a cruz e a espada. Conceição, com a liberdade que décadas de serviço lhe conferiam, colocou uma mão no ombro do patrão. Senhor Maurício, perdoe minha intromissão, mas desde que Dona Helena nos deixou, o senhor tem tomado decisões pensando em tudo, menos no que realmente importa, a felicidade do seu filho. Pela primeira vez, viu Gabriel diante do acidente hoje. Isso não tem preço. As palavras da governanta atingiram Maurício como um tapa. Ela estava certa, é claro. Em sua tentativa desesperada de compensar a ausência da mãe, de consertar o problema do filho com dinheiro e especialistas, havia esquecido de simplesmente observar o que realmente funcionava para Gabriel. Obrigado, Conceição, disse ele finalmente, levantando-se. Acho que sei o que preciso fazer. No quarto de Gabriel, Vitória estava sentada no tapete ao lado da cadeira de rodas, ouvindo atentamente enquanto o menino explicava a origem de cada concha de sua coleção. O entusiasmo em sua voz era contagiante. Esta aqui veio da Tailândia, explicava ele, segurando uma concha espiralada de cores vibrantes. Papai trouxe quando foi para uma reunião de negócios lá. É linda, admirou Vitória sinceramente. Você sabe o nome científico dela?
Gabriel assentiu, orgulhoso de seu conhecimento. Chama-se turbopetolatus, mas o nome comum é concha turbante. Veja como ela parece um pequeno turbante. Vitória sorriu, genuinamente impressionada. Você é muito inteligente, Gabriel. Sabe tanto sobre tantas coisas. O elogio fez o menino corar levemente. Mamãe e eu colecionávamos conchas juntos, revelou ele em voz baixa, como se compartilhasse um segredo precioso. Ela dizia que cada concha conta uma história do mar. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe voluntariamente. Vitória sentiu o peso daquela confiança e respondeu com cuidado. Sua mãe parece ter sido uma pessoa muito especial. Ela era, confirmou Gabriel, seus dedos acariciando a concha delicadamente. Sinto falta dela todos os dias. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Uma das pernas de Gabriel, que normalmente permanecia imóvel, moveu-se ligeiramente, como um reflexo involuntário desencadeado pela emoção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas Vitória o notou imediatamente. Contudo, escolheu não chamar atenção para isso, entendendo instintivamente que aquele momento de vulnerabilidade era precioso demais para ser interrompido por excitação ou questionamentos. Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa de você, disse em vez disso, sua voz suave como uma carícia, do menino corajoso e gentil que você é. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza como as que ele derramara por tanto tempo. Eram lágrimas de cura, de aceitação, o início de um processo de luto saudável que a terapia da doutora Tanaka, focada apenas no físico e não no emocional, jamais havia permitido. Vitória, ele perguntou hesitante, você acha que um dia vou andar de novo? Ela não hesitou. Tenho certeza absoluta, Gabriel. Não sei quando, nem como exatamente, mas sei que vai acontecer. Sabe por quê? Ele negou com a cabeça, pendendo de cada palavra. Porque você já está andando aqui. Ela tocou gentilmente sua testa. E aqui? Moveu a mão para seu coração. O resto é só uma questão de tempo e do tratamento certo. A porta do quarto se abriu e Maurício entrou, parando ao ver a cena íntima diante dele. Seu filho e Vitória sentados no chão, rodeados de conchas, com uma atmosfera de confiança e segurança que era quase palpável. Papai, olha, estou mostrando minha coleção para a Vitória. Maurício sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Estou vendo, campeão. Ela está gostando? Está sim. E ela disse que tenho certeza que vou andar de novo. Os olhos de Maurício encontraram os de Vitória por cima da cabeça do filho, uma pergunta silenciosa neles. Ela sustentou seu olhar com convicção, comunicando sem palavras sua certeza. Vitória, começou Maurício, podemos conversar em particular por um momento? Uma onda de apreensão percorreu o corpo dela. Era agora que viria a dispensa? Depois da conversa com o advogado, ele havia decidido se curvar às ameaças da doutora Tanaka? Claro, senhor, respondeu ela, levantando-se e ajeitando o vestido. Gabriel, que tal organizar as conchas por tamanho enquanto conversamos? Podemos fazer uma exposição depois. O menino concordou entusiasmado, já começando a tarefa. Vitória seguiu Maurício até o corredor, preparando-se mentalmente para o pior. Recebi uma visita do advogado da família hoje, começou ele sem rodeios. A doutora Tanaka está ameaçando nos processar. Está espalhando boatos sobre negligência médica, dizendo que coloquei Gabriel em risco ao substituir tratamento especializado por... Ele hesitou, claramente desconfortável. Cuidados amadores. Vitória sentiu o estômago afundar. Entendo, senhor. Vou arrumar minhas coisas então. O quê? Maurício pareceu genuinamente surpreso. Não, Vitória, você não entendeu. Não estou dispensando você. Foi a vez dela de se surpreender. Não está? Ao contrário. Estou pedindo sua ajuda. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já identificava como sinal de nervosismo. Preciso de alguém que realmente se importe com Gabriel, não apenas com diplomas e status. E, pelo que vi hoje, esse alguém é você. Vitória piscou, tentando processar o que estava ouvindo. Mas... e a doutora Tanaka? As ameaças dela? Que tente, respondeu Maurício com uma firmeza que ela ainda não havia testemunhado. Tenho advogados, tenho recursos, e acima de tudo tenho a verdade do meu lado.
Se ela quer uma batalha pública, mostrarei exatamente o tipo de tratamento que ela estava submetendo meu filho. Havia uma determinação em sua voz que a surpreendeu. Não era mais o homem indeciso e atormentado pela culpa que ela conhecera inicialmente. Era um pai disposto a lutar pelo bem-estar do filho, custe o que custasse. "O que está me pedindo exatamente?" perguntou ela, ainda cautelosa. "Quero oficializar sua posição como cuidadora principal de Gabriel, com contrato, salário adequado, tudo legalizado. E quero que me ajude a encontrar profissionais que sigam uma abordagem mais humana para o tratamento dele." Vitória sentiu uma mistura de emoções, alívio, gratidão, mas também uma pontada de dúvida. "Senhor Cavalcante, agradeço imensamente a confiança, mas preciso ser honesta. Não tenho formação profissional nessa área. Minha experiência vem apenas de trabalho comunitário. E isso vale mais que todos os diplomas da doutora Tanaka", respondeu ele sem hesitar. "Você enxergou meu filho quando todos, inclusive eu, estávamos vendo apenas sua condição. Isso não se aprende em universidade nenhuma, Vitória." Suas palavras a tocaram profundamente. Durante toda a sua vida, Vitória havia se sentido insegura sobre seu valor em uma sociedade que valorizava certificados e títulos acima de experiência e intuição. Ouvir alguém como Maurício Cavalcante, um homem educado nas melhores instituições, dono de um império, validar sua sabedoria natural era mais significativo do que ele poderia imaginar. "Aceito", ela disse finalmente, estendendo a mão como se fechasse um acordo de negócios, mas com uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com sua ousadia. "E qual seria?" "Que o senhor participe ativamente do tratamento também. Gabriel precisa do pai tanto quanto de qualquer terapia." Maurício parecia ter levado um soco no estômago. A verdade daquelas palavras era inegável e dolorosa. "Você está certa", admitiu após um momento. "Tenho usado o trabalho como escudo para não enfrentar minha própria dor. E no processo falhei com meu filho. Nunca é tarde para mudar isso", respondeu Vitória gentilmente. Ele assentiu, determinado. "Então temos um acordo." E, surpreendendo a ambos, puxou-a para um abraço rápido, mas significativo. "Obrigado por trazer esperança de volta à nossa casa." Naquela noite, deitada em sua cama no quarto de empregada, que Maurício insistira que fosse renovado imediatamente para refletir sua nova posição na casa, Vitória ligou para sua mãe em Campinas. "Mãe, a senhora não vai acreditar no que aconteceu hoje." Enquanto relatava os eventos do dia, sentia uma excitação crescente. Pela primeira vez em sua vida, estava sendo valorizada não apenas pelo que podia fazer com as mãos, mas pelo que podia oferecer com o coração. E isso, descobriu, era uma sensação indescritível. O que ela não sabia é que essa sensação seria severamente testada nos dias que se seguiriam, quando a vingança da doutora Tanaka começasse a se materializar de formas que nem ela, nem Maurício poderiam prever. A manhã de domingo amanheceu clara e ensolarada, um daqueles dias perfeitos que São Paulo ocasionalmente oferece entre poluição e chuvas. Vitória, que normalmente estaria em Campinas visitando a mãe neste dia, sentiu uma pontada de culpa por estar desfrutando do café da manhã no jardim da mansão Cavalcante. "Mais suco, Vitória", ofereceu Maurício, segurando a jarra de vidro cristalino cheia de suco de laranja recém-espremido. "Obrigada", respondeu ela, estendendo seu copo. Durante os últimos 3 dias, desde que aceitara oficialmente o cargo de cuidadora de Gabriel, a dinâmica entre ela e Maurício havia mudado sutilmente. Ele a tratava cada vez mais como uma igual, uma parceira na missão de recuperar o bem-estar de seu filho. Gabriel, sentado em sua cadeira de rodas adaptada, devorava panquecas com geleia, um prazer simples que antes lhe era negado pela rigorosa dieta imposta pela doutora Tanaka. "Podemos ir ao parque hoje?", perguntou ele esperançoso. "Faz tanto tempo que não vejo os patos do lago." Maurício trocou um olhar com Vitória, que assentiu encorajadoramente. "Claro que podemos, filho", respondeu ele. "Na verdade, achei que poderíamos fazer um piquenique lá. O que acham?" Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Um piquenique de verdade, como nos filmes?" "De verdade", confirmou Maurício, sorrindo ao ver o entusiasmo do filho.
Conceição já está preparando a cesta. Vitória observou a interação com o coração cheio. Em apenas alguns dias, a relação entre pai e filho, antes tão tensa e formal, havia começado a desabrochar em algo genuíno e afetuoso. Pequenos momentos como este, planejando um simples piquenique, eram enormes vitórias em um caminho que prometia ser longo, mas recompensador. O celular de Maurício tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela com um franzir de sobrancelhas. É o Ricardo. Preciso atender. Enquanto ele se afastava para falar com o advogado, Vitória ajudou Gabriel a limpar um pouco de geleia que havia caído em seu pijama. Vitória, disse o menino em voz baixa, você acha que meu pai está mesmo feliz de passar o dia comigo? Ou ele só está fazendo isso porque você sugeriu? A pergunta a pegou desprevenida com sua perspicácia. Seu pai sempre quis passar tempo com você, Gabriel, respondeu ela cuidadosamente. Só que às vezes, quando as pessoas estão muito tristes, elas não sabem como demonstrar amor. Ficam meio travadas. Como eu fiquei travado nas pernas. A comparação a surpreendeu com sua precisão. É mais ou menos isso. Mas assim como você está começando a sentir suas pernas de novo, seu pai está aprendendo a sentir o coração dele novamente. Gabriel refletiu sobre isso, uma expressão séria em seu rosto jovem. Eu queria que minha mãe estivesse aqui para ver isso. Tenho certeza que de alguma forma ela está vendo, respondeu Vitória, resistindo ao impulso de abraçá-lo, respeitando seu espaço. Pessoas que amamos nunca nos deixam completamente. Maurício retornou, e sua expressão era grave o suficiente para que tanto Vitória quanto Gabriel percebessem imediatamente que algo estava errado. O que foi, pai? Perguntou Gabriel, sua intuição aguçada pela adversidade. Maurício hesitou, claramente debatendo-se sobre quanto revelar. Finalmente decidiu pela honestidade. A doutora Tanaka deu uma entrevista para uma revista de saúde, explicou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Ela disse algumas coisas não muito legais sobre nossa decisão de mudar seu tratamento. Que tipo de coisas? Insistiu Gabriel. Maurício olhou para Vitória buscando apoio. Ela assentiu levemente, concordando com a abordagem direta. Ela está dizendo que estou sendo irresponsável ao substituir o tratamento médico dela por alternativas não comprovadas. Gabriel processou a informação lentamente. Ela está brava porque me sinto melhor sem ela? A simplicidade da pergunta trouxe um sorriso relutante ao rosto preocupado de Maurício. Mais ou menos isso, filho. Isso é bobo, concluiu Gabriel com a lógica direta das crianças. Todos podem ver que estou melhor agora. Até consegui mexer os dedos do pé ontem à noite. Esta revelação pegou tanto Maurício quanto Vitória de surpresa. O quê? Por que não nos contou? Perguntou Maurício, inclinando-se ansiosamente. Gabriel deu de ombros. Pensei que fosse sonho, mas hoje de manhã tentei de novo e consegui. Olha, concentrando-se intensamente, ele enrugou a testa com esforço. Por um momento, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, os dedos de seu pé direito se moveram. Um pequeno espasmo, mas definitivamente um movimento voluntário. Meu Deus, sussurrou Maurício, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Vitória, igualmente emocionada, mas mais preparada para este momento devido à sua observação cuidadosa dos progressos sutis do menino, agiu rapidamente para transformar a surpresa em encorajamento. Isso é incrível, Gabriel. É exatamente o que esperávamos que acontecesse. Seus músculos estão se lembrando de como funcionam. Então vou mesmo voltar a andar? Perguntou ele, olhos arregalados com esperança renovada. Sem dúvida alguma, afirmou Vitória com convicção. E agora temos prova disso. Maurício, recuperando-se da emoção inicial, pegou o celular. Vou ligar para o Ricardo imediatamente, isso muda tudo. Se a doutora Tanaka quer uma guerra na mídia. Mostraremos que nosso método está funcionando, enquanto o dela só causava sofrimento. Espere, interveio Vitória, colocando gentilmente uma mão em seu braço. Talvez devêssemos procurar uma opinião médica independente primeiro. Documentar oficialmente o progresso de Gabriel antes de tornar isso público. Maurício a olhou com admiração. Mesmo em meio à emoção, ela mantinha a cabeça fria, pensando estrategicamente. Você está certa,
como sempre. Vou pedir ao Ricardo que encontre o melhor neurologista infantil do país. Alguém completamente independente, sem conexões com a doutora Tanaka. E nosso piquenique? Perguntou Gabriel, preocupado que a descoberta pudesse cancelar os planos. Está de pé, claro, garantiu Maurício, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. Agora temos ainda mais motivos para comemorar, não é? Enquanto Conceição finalizava os preparativos para o piquenique, Vitória ajudou Gabriel a se vestir. Durante o processo, notou algo que a deixou intrigada. Além do movimento dos dedos do pé, havia uma leve tensão nos músculos da panturrilha direita, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Gabriel, perguntou ela enquanto terminava de calçar seus tênis, quando você tenta mexer os dedos, sente algo na perna também? Ele franziu o senho, concentrando-se na sensação. Sim, é como um formigamento. Estranho, mas não ruim. Essa informação confirmou a suspeita de Vitória. A paralisia era predominantemente psicológica, não física. Os neurônios e músculos estavam intactos, apenas bloqueados pelo trauma. Com o apoio emocional certo e exercícios adequados, Gabriel poderia recuperar completamente a mobilidade. O Parque Ibirapuera estava movimentado naquele domingo ensolarado, mas Maurício conhecia um local mais reservado perto do Lago Menor, onde poderiam ter alguma privacidade. Enquanto ele e Conceição estendiam a toalha xadrez sobre a grama e organizavam os alimentos, Vitória empurrava a cadeira de rodas de Gabriel pelo caminho suavemente pavimentado. "Olha os patos, Vitória!" exclamou ele, apontando para um grupo de aves que nadava preguiçosamente nas águas calmas. "Podemos dar pão para eles depois?" "Na verdade," respondeu ela com um sorriso, "trouxe algo melhor. Sementes são mais saudáveis para os patos do que pão. Conceição separou um saquinho para você." O rosto de Gabriel se iluminou com a perspectiva de uma nova descoberta. Mais um exemplo de como o mundo estava se abrindo para ele novamente, após tanto tempo confinado entre tratamentos dolorosos e isolamento. A tarde transcorreu em uma bolha de felicidade quase perfeita. Gabriel comeu com apetite, riu das histórias que Vitória contava sobre sua infância em Campinas e até mesmo sugeriu alguns exercícios leves que poderia fazer ali mesmo, no gramado, transferindo-se da cadeira para a toalha com a ajuda do pai. Foi durante um desses exercícios, quando Gabriel estava deitado de costas tentando levantar levemente a perna direita, que Vitória notou um homem com uma câmera fotográfica profissional apontada em sua direção, parcialmente escondido atrás de uma árvore. "Maurício", sussurrou ela, inclinando-se para não alarmar Gabriel, "acho que estamos sendo fotografados." Ele seguiu discretamente seu olhar e imediatamente reconheceu a situação. "Paparazzo", murmurou. "Provavelmente contratado por algum jornal de fofoca. Não é incomum me seguirem, mas hoje é diferente", completou Vitória, compreendendo imediatamente. "Com a entrevista da doutora Tanaka, qualquer imagem nossa pode ser usada fora de contexto." Maurício assentiu, uma tensão nova surgindo em seus ombros. "Devemos ir embora?" Vitória refletiu rapidamente. "Não. Isso só daria a impressão de que temos algo a esconder. Vamos continuar normalmente, mas talvez seja bom documentarmos nós mesmos o que estamos fazendo." Com um movimento discreto, ela pegou seu próprio celular e começou a filmar enquanto instruía Gabriel nos exercícios adequados, narrando calmamente o propósito de cada movimento e como eles estavam seguindo um programa gradual e apropriado. Gabriel, percebendo a mudança sutil na atmosfera, olhou questionadoramente para Vitória. "Estamos apenas registrando seu progresso", explicou ela com naturalidade, "para mostrarmos ao novo médico que vamos consultar." O menino aceitou a explicação e continuou seus exercícios com determinação redobrada, como se entendesse intuitivamente a importância daquele momento. Ao final da tarde, quando retornavam para o carro, Maurício colocou Gabriel gentilmente no banco traseiro e depois se virou para Vitória, que guardava a cadeira de rodas dobrada no porta-malas. "Obrigado", disse ele em voz baixa. "Por sua presença de espírito, por sua calma. Não sei como teria lidado com isso sozinho." "Só fiz o que qualquer um faria", respondeu ela, desviando o olhar, desconfortável com o elogio. "Não,
insistiu Maurício, tocando levemente seu braço. Não é qualquer um que consegue equilibrar compaixão com estratégia, Vitória. Você é extraordinária. O calor daquelas palavras e do toque em seu braço provocou uma onda de emoções confusas em Vitória. Havia algo nos olhos de Maurício, uma admiração que ia além da gratidão profissional, que a assustava e atraía ao mesmo tempo. Deveríamos ir, disse ela, quebrando o momento. Gabriel está cansado. No caminho de volta, enquanto o menino cochilava no banco traseiro, Maurício dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares de lado para Vitória no banco do passageiro. A tensão entre eles era palpável, não desagradável, mas carregada de possibilidades não reconhecidas. Ricardo conseguiu marcar uma consulta com o Dr. Paulo Mendonça para amanhã, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. É considerado o melhor neurologista pediátrico do país. Tem um instituto em Campinas, coincidentemente. Campinas? A menção de sua cidade natal despertou o interesse de Vitória. Conheço o Instituto Mendonça. Fica perto do centro, não é? Nunca imaginei que Gabriel seria atendido lá. Conhece? Maurício pareceu surpreso. Já teve algum contato com o trabalho deles? Vitória hesitou, não querendo parecer que estava se gabando. Na verdade, sim. Quando trabalhava no projeto comunitário no Jardim Proença, às vezes encaminhávamos crianças para lá. Eles têm um programa de atendimento gratuito para casos especiais. Esta revelação pareceu impressionar Maurício ainda mais. Então você já tem experiência com metodologias de reabilitação profissionais. Ela deu de ombros. Apenas como observadora. Acompanhava as crianças nas sessões, aprendia o que podia para dar continuidade em casa. Isso explica muito, murmurou ele, quase para si mesmo. Seu instinto com Gabriel não é apenas bondade natural. Há conhecimento prático ali. Vitória sentiu-se desconfortável com o rumo da conversa, como se estivesse recebendo crédito demais. Senhor Cavalcante. Maurício, corrigiu ele automaticamente. Por favor. Maurício, ela repetiu, o nome soando estranhamente íntimo em seus lábios. Não quero que pense que estou me passando por algum tipo de especialista. O que sei é básico, aprendido na prática. E é exatamente isso que Gabriel precisava, respondeu ele com convicção. Alguém que combinasse conhecimento prático com genuíno carinho. A doutora Tanaka tinha diplomas, mas lhe faltava humanidade. Você tem o equilíbrio perfeito. O elogio a deixou sem palavras. Durante toda a sua vida, Vitória havia sido definida por suas limitações. A menina pobre de Campinas, a filha da lavadeira, a faxineira sem educação formal. Ser valorizada por suas qualidades, por seu conhecimento adquirido na vida real, era uma experiência nova e desconcertante. Ao chegarem à mansão, Gabriel acordou, sonolento, mas visivelmente feliz. Foi o melhor dia, declarou ele, enquanto Vitória o ajudava a voltar para a cadeira de rodas. Teremos muitos outros assim, prometeu Maurício, surpreendendo a si mesmo com a facilidade da promessa. Antes de Vitória entrar em suas vidas, ele evitava fazer promessas ao filho, temendo sempre decepcionar. Agora, sentia uma confiança nova, uma certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Mais tarde naquela noite, após colocar Gabriel para dormir com uma história sobre um menino que descobriu que podia voar simplesmente acreditando em si mesmo, Vitória encontrou Maurício no escritório, trabalhando em seu laptop. Ele dormiu, informou ela, parando na porta, respeitando o espaço privado. Obrigado, respondeu ele, fechando o computador. Entre, por favor. Estou apenas revisando alguns e-mails. Ela entrou hesitante, ainda não completamente à vontade naquele ambiente de madeiras nobres, livros encadernados em couro e objetos de arte cuidadosamente selecionados. Gostaria de um chá? Ou talvez algo mais forte? Ofereceu ele, indicando uma pequena adega embutida na estante. Um chá seria ótimo, aceitou ela, sentando-se na poltrona que ele indicou. Enquanto Maurício preparava as bebidas em uma pequena mesa lateral, Vitória notou um porta-retrato virado para baixo na escrivaninha. Deduziu instantaneamente que deveria ser uma foto de Helena, a falecida esposa, e sentiu uma pontada de tristeza,
pela dor que ainda era tão presente naquela casa. Aqui está, disse ele, entregando-lhe uma xícara de porcelana fina, camomila com um toque de lavanda. Conceição me disse que é seu favorito. Obrigada, respondeu ela surpresa e tocada por ele ter prestado atenção a esse detalhe. Posso perguntar o que descobriu sobre as fotos de hoje? Maurício suspirou, tomando um gole de seu próprio chá. Ricardo confirmou que o fotógrafo trabalha para o Notícias Já, um portal sensacionalista. Aparentemente, a doutora Tanaka deu uma entrevista exclusiva para eles também, além da revista médica. Isso não é bom, comentou Vitória. Não é, concordou ele. Mas tem um plano, ou melhor, Ricardo tem. Ele hesitou como se medisse suas próximas palavras. Vitória, preciso lhe perguntar algo, e quero que seja completamente honesta. Ela sentiu um aperto no estômago. Claro. Você estaria disposta a aparecer publicamente ao meu lado? Em uma coletiva de imprensa ou talvez uma entrevista controlada? Para contar sua versão da história, explicar sua abordagem com Gabriel? A pergunta a pegou completamente desprevenida. A ideia de exposição pública, de ter seu rosto e nome associados a uma controvérsia na mídia, a aterrorizava. Eu não sei se seria a pessoa certa para isso, respondeu ela com honestidade. Não tenho experiência com imprensa, com câmeras, e a Dorothy Tanaka certamente vai questionar minhas qualificações, meu passado. É exatamente por isso que precisa ser você, insistiu Maurício, inclinando-se para a frente. Sua autenticidade, sua experiência de vida real é nossa maior arma contra o elitismo dela. Não estou pedindo que minta ou exagere suas qualificações. Pelo contrário, quero que mostre exatamente quem você é. Uma pessoa que conseguiu em dias o que ela não conseguiu em meses. Não por diplomas, mas por humanidade. Vitória ficou em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras. Por um lado, temia a exposição e o escrutínio que certamente viriam. Por outro, sentia uma responsabilidade crescente não apenas com Gabriel, mas com todas as crianças que poderiam se beneficiar de uma abordagem mais humana em seus tratamentos. "Sai se eu falhar?", perguntou finalmente, dando voz ao seu maior medo. "E se não souber responder às perguntas, se parecer ignorante ao lado dela?" Maurício colocou sua xícara sobre a mesa e, num gesto surpreendente, ajoelhou-se diante da poltrona onde ela estava sentada, tomando suas mãos entre as suas. "Vitória, olhe para mim", pediu ele com gentileza. "Você já venceu. Meu filho está sorrindo de novo. Está movendo os dedos dos pés. Está falando sobre o futuro, não sobre o passado. Nada que a doutora Tanaka diga pode mudar esses fatos." A proximidade dele, o calor de suas mãos envolvendo as dela, a intensidade de seu olhar, tudo isso criou uma intimidade que fez o coração de Vitória acelerar. Havia algo crescendo entre eles, algo que transcendia a relação profissional, algo que ambos estavam tentando ignorar, mas que se tornava cada vez mais difícil de negar. "Estarei ao seu lado o tempo todo", prometeu ele, sua voz mais suave. "Não deixarei que a ataquem ou diminuam." O momento foi interrompido pelo som do celular de Vitória. Olhando para a tela, ela viu que era sua mãe ligando, provavelmente preocupada por não ter recebido a visita habitual de domingo. "Preciso atender", disse ela gentilmente, desvencilhando suas mãos das dele. "É minha mãe." Maurício assentiu, levantando-se e dando-lhe espaço. "Claro, pense na minha proposta, sim? Não precisa decidir agora." Enquanto saía do escritório para atender a ligação em privacidade, Vitória sentia-se dividida como nunca antes, entre dois mundos, duas realidades, duas versões possíveis de si mesma. A menina simples de Campinas e a mulher que estava começando a descobrir seu verdadeiro valor nos olhos de Maurício Cavalcante. O que ela não sabia